organização e ao aceite do meu texto. Eu sou professor no Brasil de Sociologia, é uma formação, eu tenho doutorado em Letras, mas trabalho com a literatura brasileira. Essa é a minha estreia nesses estudos de literatura africana de língua portuguesa. Eu começo pela sociologia da literatura. O meu texto se chama Crítica da Recepção de João Paulo Borges Coelho no Brasil. Quero primeiro esclarecer os limites do meu trabalho. Não se trata de um estudo exaustivo, mas da abordagem de algumas categorias ou códigos interpretativos referentes à leitura crítica da obra ficcional de Borges Coelho no Brasil. Eliminei as entrevistas, os trabalhos de mais fôlego, como dissertações e teses. Assim, muitos estudos de críticos brasileiros publicados no estrangeiro também não serão aqui abordados, as publicações portuguesas e moçambicanas. Também não comentarei a produção crítica da professora Ana Beatriz Brau, autora, além de vários artigos, da primeira tese de doutoramento defendida no Brasil, exclusivamente sobre Borges Coelho. Afinal, nós somos companheiros desde 2011, quando ela começou o doutorado. Motivos óbvios. O objetivo desse trabalho se restringiu, assim, a artigos em revistas acadêmicas brasileiras. Nisso se poderá verificar também o fôlego e a especificidade da recepção acadêmica nacional a autores africanos de língua portuguesa, verificando o teor das estruturas de sentimento africanizantes presentes atualmente no Brasil. Como neófito nos estudos da literatura de Borges Coelho, ouso aqui falar de fora, isto é, atentando exclusivamente ao que dela dizem no Brasil. Para o presente texto, não considerei nacionalidade de autores, que penso ser menos importante que as instituições que os publicam. Se terá a seguir, portanto, é algo como um laudo ou um parecer de alguém que pela primeira vez aborda tal discussão. Pode-se dizer que não há ainda estudos sobre a recepção dos autores africanos, e não só de língua portuguesa no Brasil. De fato, uma busca atenta nos estudos brasileiros sobre questões de recepção à literatura africana aponta para uma vastidão desértica. Minha análise compreende 6 textos publicados até 2009, 14 a partir de 2010, 20 textos, quando também são redigidas as dissertações e teses sobre o autor. Uma produção, portanto, que vem se avolumando e adensando recentemente. No Brasil mesmo, entre o público acadêmico, a primeira pergunta usualmente feita, para quem diz que trabalha com a literatura moçambicana, eu acompanhei isso diretamente com a companheira, a pergunta é com Mia Couto? João Paulo Borges Coelho é um nome raro no Brasil. Isso se manifesta em sua inexistência editorial comercial no país. Poetas como Craveirinha, Patraquim, mesmo os mais jovens, já tiveram coletâneas no Brasil, bem como prosadores como Chiziane e, obviamente, Mia Couto. Uma simples consulta digital ao maior portal de livros usados no Brasil, a Estante Virtual, mostra 1.300 volumes à venda de Mia Couto e nenhum de Borges Coelho durante os anos de 2016 e 2017. O autor só é acessível através de edições importadas, cópias piratas, e-books, tendo uma recepção ainda bastante escassa e dificultada, não só para o leitorado leigo, como para os próprios pesquisadores acadêmicos. Enquanto isso, só em 2016 houve o lançamento ou reedição de 16 títulos de Mia Couto pela Companhia das Letras. Opõem-se, assim, 2 modelos de recepção, sendo a de Borges Coelho até agora exclusivamente a da crítica especializada. Não há, por exemplo, qualquer menção ao autor em jornais como a Folha de São Paulo, apenas uma nota sobre fofoca literária sobre a namorada brasileira de Lobo Antunes, que fez uma tese tratando do Lobo Antunes e Borges Coelho. Assim, enquanto Borges Coelho é o primeiro autor africano a receber um dossiê no Brasil, a se editar pela Mulema em 2018, Mia Couto hoje se generalizou em frases de redes sociais e participação em congressos de cérebro, comportamento e emoções. São diferentes instâncias consagradoras, portanto. A questão é, haverá espaço no mercado editorial brasileiro para 2 autores moçambicanos brancos? Observe-se, por exemplo, o banco de teses e dissertações da CAPES. Há 220 pesquisas sobre Mia Couto, sendo 54 teses, 166 dissertações. É um autor fartamente estudado nos cursos de graduação. Borges Coelho, por sua vez, aparece com 6 menções nesse portal de teses e dissertações. E se inverte a hierarquia, né, pois são mais teses que dissertações, 4 teses e 2 dissertações.
e todas muito recentes, 2013, 2015 e 2016. De outro lado, temos já mais de dezenas de revistas no Brasil dedicadas à literatura africana de língua portuguesa. Eu tomo duas aqui. Na Mulemba, Minha Couto tem 31 textos, enquanto Borges Coelho tem 5. E na Via Atlântica, são 6 citações a Borges Coelho e 12 páginas sobre Minha Couto, com mais de uma centena de artigos. Com relação aos artigos sobre Borges Coelho, agora eu entro no meu tema específico. A discussão em geral aborda temáticas que entrelaçam história e literatura, muitas vezes reduzindo a reconstrução histórica à obra ficcional do autor no contexto das abordagens pós-coloniais. Há ainda poucas linhas de pensamento desenvolvidas, pouca discussão cruzada entre a própria recepção crítica e mesmo uma redução da obra do autor a alguns livros mais analisados, como As Duas Sombras do Rio e Visitas do Dr. Valdez. Contos, novelas e mesmo as bandas desenhadas são quase exceções nas análises críticas da academia brasileira. O virtual desconhecimento público de Borges Coelho, o outro moçambicano, como no título da tese da Ana Beatriz Brown, resulta igualmente em textos que necessariamente reapresentam o autor ao leitor. Além disso, as entrevistas de Borges Coelho são muitas vezes utilizadas acriticamente e sem mediações como endosso da análise crítica. O dado biográfico, por exemplo, ser historiador, é inevitável e reiterativo. Nos leitores mais ingênuos, o início dos artigos tem uma aproximação padrão dos textos sobre o autor. Biografia, história e literatura, entrevistas ou depoimentos do próprio Borges Coelho. Logo, sempre se parte de um lugar ancorado, seguro, e além de tudo, sempre se repete que seus livros se passam em Moçambique, fazem mapeamento, articulam presente e passado, num jogo entre memória oficial e memórias particulares. Existe uma espécie de precariedade em formação de release. Os autores falam da obra, mas se concentram apenas em um texto, então me parece que não conhecem a obra, obviamente. Que consequências isso tem para a crítica? Primeiro se legitima, depois se restringe a leitura pela biografia quanto a duas questões: nacionalidade e identidade e a profissão, historiador e literato. Eu quero começar por um percurso arqueológico. Como Borges Coelho chega às publicações acadêmicas no Brasil? Salvo engano, a primeira menção a seu nome surge num artigo de antropologia de 2005, de autoria do português João de Pina Cabral. Curiosamente, é o primeiro e último texto que faz avaliação negativa da literatura do autor. Daí, por suposto, o fato de não ter encontrado referência bibliográfica ao artigo de Pina Cabral em nenhuma das análises críticas de Borges Coelho. E o que nos diz Pina Cabral? O artigo, o antropólogo trata das crises de fraternidade, das relações entre literatura e etnicidade na produção artística moçambicana. Para Cabral, as discussões pós-coloniais repõem o binarismo colonial, sem o alcance da fraternidade enquanto relações de vizinhança ancoradas numa ética de respeito comunitário. O antropólogo certamente lê com equívocos a presença da questão em As Duas Sombras do Rio. O argumento central é que os novos nacionalismos trouxeram a quebra das solidariedades cotidianas. Como todos aqui sabem, é justamente nesse sentido que se encaminhou a obra literária de Borges Coelho, resgatando as memórias individuais e embaralhando as polaridades identitárias. Como bem pensou Fátima Mendonça, analisando os contos de Setentrião, para onde dirigirmos nossas simpatias nos romances de Borges Coelho, se as personagens são todas de identidades bifrontes? Para Pina Cabral, ao contrário, Borges Coelho, identificado ali como parte do grupo de intelectuais brancos que entusiasticamente apoiaram os primeiros anos da Frelimo, fecha aspas, teria insistido no binarismo, ainda que Cabral destaque a profunda ambiguidade da enfermeira Inês, demonizando as forças da Renan. Como se percebe, a argumentação de Cabral carece da leitura das mediações próprias da literatura. Eu digo que há duas categorias de leitores de Borges Coelho no Brasil: os alegóricos, as voltas com a representação do nacional pelo literário, e os que partem de questões teóricas da literatura cuja base não é o mimetismo representacional. Chamamos de teóricos. Os primeiros, em geral, são autores avulsos, aqueles que abordam apenas uma obra, não têm mais de um texto sobre o autor. Também podem ser vistos como os leitores mais ingênuos. Os teóricos, por sua vez, são os autores que manipulam muitas obras e muitos autores africanos. Nos alegóricos, ou leitores ingênuos, constata-se uma ainda permanente vinculação das análises à condição bifronte do próprio autor, o que ocorre com maior frequência entre os alegóricos, claro, já citei,
Invariavelmente há nos indícios dos textos a bibliografia de Borges Coelho, apresentado como historiador e literato, um evidente fetiche biográfico da condição híbrida profissional e identitária do autor. Nesses leitores, também, usualmente, as entrevistas de Borges Coelho justificam, legitimam, corroboram os lances interpretativos de sua literatura, como protocolos autorizados de leitura, o que pode ter custos pela autonomia da interpretação crítica. Entre 2009 e 2011, chegam às publicações brasileiras 4 entrevistas com Borges Coelho. A partir daí, os artigos passam a usar a palavra do autor e sua biografia como protocolo de leitura de suas obras. Também em 2009 se publica o discurso de aceitação do Prêmio Leia, o que lhe garante prestígio no mundo lusófono, que com o texto Escrita Literária, Escrita Acadêmica, também é constantemente referência para se discutir a literatura do autor. Ajaz Ahmad identifica em Jameson a matriz analítica da alegoria nacional como típica das literaturas não centrais. Segundo Ahmad, Jameson teria distinguido uma lógica cultural na produção cultural dos países centrais de uma ênfase nas alegorias nacionais na produção dos países periféricos. Nos termos de Jameson, uma estética cognitiva da literatura do terceiro mundo. O problema de tal vinculação, segundo Ahmad, é que o nacionalismo é um conceito ideologicamente polissêmico. Uma outra leitura que insiste nessa dimensão alegórica das produções culturais periféricas se encontra em Pascal e Casanova. Para ela, línguas mais poderosas no mercado simbólico mundial, teriam mais condições de definir a literariedade em virtude da legalidade própria das instituições sociais modernas e racionalizadas. Nas nações periféricas, ao contrário, a vinculação do literário ao político, e hoje diríamos as identidades, impediria tais procedimentos autônomos. Resumidamente, eu diria que se Jameson e Casanova tivessem lido Borges Coelho, o famoso ensaio de Machado de Assis, chamado Notícia da Atual Literatura Brasileira, de 1873, mais conhecido pelo subtítulo Instinto de Nacionalidade, não pensariam a literatura periférica em termos de exclusividade alegórica. Borges Coelho, no meu entender, teria um papel análogo ao de Machado de Assis. É um escritor que vai de encontro a uma espécie de sentimento íntimo de nacionalidade, que se pensa no plural, cuja forma, em linhas gerais, se propõe como consciência da forma sociocultural da diversificada estrutura moçambicana contemporânea. Nisso, contraria a perspectiva exotizante da cor local. Machado de Assis propunha um sentimento do seu tempo e do seu país. Para Roberto Schwartz, o sentimento é a forma de vida de um país que, no limite, é a forma social, a peculiaridade das relações sociais. Não um dado psicológico, mas uma estrutura social objetiva que pode, obviamente, ser interiorizada psicologicamente nos diferentes estratos de indivíduos. O sentimento dessas relações é o sentimento do país. Devo dizer que as leituras alegorizantes são também as mais essencializadoras, não especificando Moçambique no continente africano. Por exemplo, um dos primeiros textos sugere que as visitas do Dr. Valdez expõem a uma subjetividade tipicamente africana. Índice da precariedade de muito da crítica brasileira está numa autora que chama o autor, Borges Coelho, de João P.C. Borges. Trago como exemplos alguns trechos dessa leitura alegorizante e essencializante. Não vou mencionar os autores aqui. O primeiro, a crise de Leônidas representa a divisão do país e a não consolidação do projeto de nação sonhado durante a Guerra de Libertação. Outro, sabe-se que uma das características que perpassa todas as literaturas africanas é o labor na e pela linguagem, da tentativa de capturar o gesto, a voz, a teatralidade do contador de histórias e transcriá-los por meio da escrita. É esse trabalho de alto rigor que vemos no romance de Borges Coelho. Terceiro, escritor moçambicano com várias publicações ficcionais, Borges Coelho destaca-se por uma escrita literária marcada por elementos da tradição cultural africana, como os rituais de nascimento, puberdade e morte, e a importância do respeito aos mais velhos, pela retomada dos contextos recentes de guerras. No outro artigo, a ficção se vê reduzida a um aquém da história. Nesta obra específica é notável o papel, estou citando, né? Nesta obra específica é notável o papel social representado pelo romance como instrumento auxiliar de escrita da história, numa literatura vista conscientemente como mais que objeto de fruição estética.
como documento social. Como se nota, né, tem muito a se refinar nessas análises. Parece haver uma atitude tateante, sem muitos gestos ousados, e faz-se a resenha de um livro sem saber direito como são os outros. Já nas outras leituras, as que eu chamo de teóricas, as que se distanciam dessa perspectiva alegorizante, se vai mais em direção ao literário, e com uma série de questões, né, trabalhando, por exemplo, a relação entre história e literatura em termos conceituais. Uma dessas instâncias é a relação entre oralidade e escritura, em Brugione, capturada comparativamente em Mia Couto, Rui Duarte e Borges Coelho. Outra abordagem que parte do conceitual é a discussão sobre a especificidade do pós-colonialismo moçambicano, Sheila Kahn. Talvez o primeiro texto a abordar diretamente a negação da alegoria tenha sido de Nazir Khan, intitulado Para Além da História, em que ele analisa campo de trânsito e discute aporias do pós-colonialismo, propondo uma leitura, de certo modo, desterritorializada. A perspectiva teórica dos teóricos é contra-alegórica. Assim, ao enfatizar as memórias individuais e as personagens de identidade bifronte, o ficcionista estaria a contrariar a versão oficial homogeneizante da alegoria nacional num procedimento contra-alegórico. Borges Coelho seria, pois, o autor que busca voz própria, não submetida à política oficial. Nesse ponto é de se questionar, afinal, de que modernidade se trata ao abordar tal cultura moderna e individualizante nos livros de Borges Coelho. Perscrutam-se ali individualizações e fragmentações que vão das personagens às situações históricas e contextos geográficos, numa ânsia de negação das totalizações. Como sugere Cláudio Magres, o romance é o mundo moderno. Mas como pensar em indivíduos sem revolução burguesa? Que medida, pois, a individualização não é projeção não só da condição social do autor, como da recepção que o categoriza? Pode-se, por exemplo, cogitar-se em outras formas de modernidade? É o que sugere Partha Chatterjee em Nossa Modernidade. A verdadeira modernidade consiste em determinar as formas particulares de modernidade que são adequadas às circunstâncias particulares. Em jogo, portanto, a criação de modernidades autônomas e não o mero consumo de uma modernidade preta-porter. Outra discussão interessante está em Hugo Achugar, que, citando Judith Butler, discute os padrões universalizantes da suposta literatura mundial em termos de linguagem cultural, isto é, sempre situada socialmente. Nesse sentido, nem o universal, nem o moderno, e muito menos a literatura, seriam pensáveis fora dessa linguagem cultural situada na hegemonia. Quanto à relação com a história, Carmen Seco é das poucas, além de Rita Chaves, a tratar do tema em termos conceituais. Para ela, o procedimento do autor em As Duas Sombras do Rio tem uma homologia com a história nova, abrindo-se às subjetividades cotidianas. Mas há apriorismo ainda em outras análises. Uma das autoras, que não vou citar, comenta que, em virtude de ser historiadora, é inevitável que a ficção de Borges Coelho almeje por outras vias a explicação histórica. O modo narrativo seria sempre historiográfico. Por fim, eu quero destacar duas análises que poderiam ampliar o campo de debate. A discussão de Fátima Mendonça postula uma espécie de recepção ocidental a exigir o hibridismo como uma nova forma de essencialização. Um dos artigos que eu considero um dos mais ricos, porque ele sai da esfera da lusofonia e faz comparativismo em termos continentais. Outro dos campos mais férteis de discussão se encontra no texto de Nazir Khan, A Alteridade em Casa, o exílio interno no romance moçambicano, de 2016. Faz-se ali uma discussão do campo literário moçambicano, apontando as relações entre estrutura literária e a sociopolítica. Vou terminar, né? Quero sugerir, ao fim, que se passe a analisar a obra de Borges Coelho a partir das questões de literatura mundial, pensando como autores mundiais não apenas o que o eurocentrismo e o mercado multicultural consideram, mas principalmente autores cuja circulação e recepção se fazem fora do seu próprio espectro nacional. É preciso considerar o moçambicano Borges Coelho como autor mundial, pois assim é sua recepção. Seria isso.